Há 3 semanas eu encerrei a primeira temporada dessa jornada. E confesso que desde então uma pergunta ficou na minha cabeça. O que acontece depois que você desperta? Porque falar sobre consciência é relativamente fácil. Questionar também é. Você pode assistir alguns vídeos, refletir por alguns minutos, sentir alguma coisa e depois simplesmente voltar para a vida normal. Isso é fácil. O difícil é perceber alguma coisa dentro de você e não conseguir mais fingir que não viu. Foi exatamente por isso que criamos essa primeira temporada. Não para entregar respostas prontas, mas para fazer perguntas. Perguntas que são desconfortáveis. Perguntas que talvez você tenha evitado durante muito tempo. Perguntas como: você está realmente presente na sua própria vida? Quanto das suas escolhas realmente pertencem a você? Quem você seria se não precisasse provar absolutamente nada para ninguém? Quais padrões você continua repetindo? O que você está evitando sentir? Quem é esse personagem que você chama tanto de eu? Talvez em algum momento dessa jornada você tenha se reconhecido em alguma dessas perguntas. Talvez tenha percebido um comportamento seu, uma repetição, uma relação, uma escolha, uma ferida talvez, ou até mesmo tenha percebido algo que preferia não perceber. Se isso aconteceu, eu quero te dizer uma coisa: não fuja, porque perceber pode doer, mas continuar inconsciente custa muito mais. Existe uma coisa que eu aprendi ao longo dessa caminhada. Despertar não é ficar acima dos outros, não é se tornar alguém superior, não é descobrir uma verdade que ninguém mais conhece, e muito menos significa abandonar o mundo. Despertar talvez seja simplesmente começar a enxergar a si mesmo com honestidade, sem maquiagem, sem personagens e desculpas, sem precisar parecer forte o tempo inteiro. E talvez essa seja uma das coisas mais difíceis que um ser humano pode fazer. Porque é muito mais fácil apontar para fora, culpar o mundo, o país, os relacionamentos, os pais, as circunstâncias, o passado. Mas chega um momento em que você precisa olhar para dentro. Olhar para dentro e perguntar: e qual é a minha responsabilidade nisso? Não para se culpar, mas para recuperar o poder de mudar. Talvez você tenha chegado ao final dessa temporada esperando encontrar uma resposta. Quem sou eu? Qual o meu propósito? Como eu mudo minha vida? Como eu encontro paz? Mas talvez a resposta não esteja em mais uma informação. Talvez esteja na prática. Na prática da próxima escolha, na próxima conversa, na próxima reação, ou na próxima vez em que você perceber aquele velho padrão tentando assumir o controle e escolher responder de uma maneira diferente. E é aí que a consciência começa a ganhar vida. Não quando você entende, mas quando você age de acordo com aquilo que entendeu. E talvez seja por isso que essa jornada não poderia terminar no 10º capítulo. Porque o despertar ele não termina, ele começa. É uma jornada que tem começo, meio, mas não tem fim. Quero falar uma coisa especialmente para você que acompanhou esses 10 capítulos. Talvez você tenha assistido a todos, talvez tenha visto apenas alguns. Talvez tenha chegado até aqui pelo mero acaso. Mas se alguma coisa nessa jornada encontrou você, eu quero lhe agradecer, não apenas por assistir, mas por permitir que algumas perguntas entrassem. Porque existem perguntas que mudam a maneira como enxergamos a vida. E depois que uma pergunta realmente entra, você não volta a ser exatamente a mesma pessoa. Talvez você ainda não tenha a resposta. E tudo bem, eu também não tenho. Talvez a consciência não seja ter todas as respostas. Talvez seja ter coragem suficiente para continuar perguntando. E agora existe uma nova etapa. Porque se a primeira temporada foi sobre enxergar as prisões invisíveis, a próxima precisa fazer outra pergunta. O que fazemos depois que percebemos que estamos presos? Como construímos uma vida mais consciente? Como transformamos consciência em comportamento? Como lidamos com as nossas escolhas, com os nossos valores, com os nossos relacionamentos, com o nosso tempo e atenção?
como lidamos com a pessoa que queremos nos tornar. E é aí que começa uma nova jornada. Mas antes dela, eu quero te deixar com uma última pergunta. Não precisa responder para mim. Responda para você. Se ninguém estivesse te olhando, se ninguém pudesse te julgar, se você não precisasse provar absolutamente nada para ninguém, como você escolheria viver? Talvez essa pergunta acompanhe você durante os próximos dias. E talvez ela seja mais importante do que parece, porque em algum momento você vai perceber que a vida não é apenas aquilo que aconteceu com você. Ela também é aquilo que você decide fazer com tudo aquilo que te aconteceu. A primeira temporada terminou. A prisão invisível ficou para trás, mas a jornada não. Agora começa outra etapa. Não mais apenas para descobrir aquilo que nos prende, mas para aprender a construir conscientemente aquilo que queremos viver. Nos vemos na próxima temporada. E até lá, não pare de se questionar, porque talvez a pergunta certa seja o começo de uma vida diferente. A temporada 1, Prisão Invisível, encerrada. A temporada 2, Arquitetura da Consciência, em breve.